E pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre ângulos, ok? Para começar, vamos relembrar os ângulos entre retas. Ângulos entre vetores. Então, os vetores, eles podem ser paralelos e terem o mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo é 0. Os vetores podem não ser paralelos, mas formar entre eles um ângulo agudo. Os vetores podem ser ortogonais, ou seja, quando eles formam um ângulo de π/2. Os vetores podem formar um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. E eles podem ser também serem paralelos, mas com sentido opostos. Então, nesse caso, eles formam um ângulo π, ou 180 graus. No caso em que, tipo assim, se eu manter o U e aumentar ainda a inclinação do vetor V, o ângulo que a gente vai tomar vai ser sempre o menor, ok? A gente não considera um ângulo maior do que π. Então, isso é uma convenção, ok, pessoal? Sempre que a gente fala sobre ângulo entre vetores, a gente considera o ângulo variando de 0 até π, ok? Bom, vamos agora falar sobre ângulos entre retas. As retas podem ser paralelas e coincidentes e paralelas e diferentes. Em ambos os casos de retas paralelas, nós vamos definir o ângulo, eu vou chamar o ângulo aqui entre retas de W, tá? Só para ficar um pouco, para ficar diferente da notação do ângulo entre vetores. Então, no caso em que as retas são paralelas, nós vamos definir que o ângulo entre elas é 0. Se as retas são concorrentes, ou seja, se elas têm um ponto em comum, elas definem 4 ângulos, 2 a 2 opostos pelos vértices e iguais, ok? Aí nós vamos definir esse ângulo θ como sendo o menor deles. Então, nós vamos definir o ângulo entre elas como sendo o menor dos ângulos. Por exemplo, aqui eu poderia tomar esse W ou poderia tomar esse π menos W. Nós vamos sempre tomar o menor deles. No caso em que as retas são reversas, elas não são paralelas, então o ângulo é diferente de 0, e elas não possuem ponto de interseção. Então, para realizar esse cálculo do ângulo, nós vamos fazer o seguinte. Então, quando R e S são duas retas reversas, nós sabemos que elas pertencem a planos paralelos e diferentes, né? Então, vamos considerar um ponto P qualquer da reta R. E sobre esse ponto P da reta R, nós vamos tomar... Deixa eu mudar o meu ponto P de lugar, só para o desenho ficar mais bonitinho. Sobre esse ponto P da reta R, nós vamos construir uma reta que tem o mesmo vetor, que tem o vetor diretor paralelo ao da reta S. Ou seja, nós vamos considerar aqui uma reta, ficou torta, né? Paralelo à reta S, vou chamar de reta S'. E aí, nós vamos definir o ângulo entre R e S' como sendo o ângulo... Desculpa, nós vamos definir o ângulo entre as retas reversas R e S como sendo o ângulo entre as retas R e S', ok? Então, vou fazer
as duas observações aqui. Então, se as retas se interceptam, o ângulo elas é definido como o menor dos quatro ângulos, ok? Quatro ângulos, 2 a 2 opostos pelo vértice. Então, o ângulo entre RS é definido como sendo o menor destes quatro. Essa observação daqui, pessoal, é nesse caso de retas concorrentes. Então, por definição, o ângulo entre duas retas paralelas, sejam coincidentes ou diferentes, é igual a zero. Quando as retas são concorrentes, a gente define o menor dos quatro ângulos como sendo o ângulo entre as duas retas. E quando as retas são reversas, se RS são retas reversas, pelo ponto P de R, esse ponto P de R é um ponto qualquer da reta, tá? Porque sempre que a gente tem um ponto e tomar o mesmo vetor diretor da reta S, a gente consegue definir uma reta paralela a ela. Aqui só R. Então, pelo ponto P pertencente a R, passa uma reta paralela a S, que eu vou chamar de S', e o ângulo entre R e S é definido como sendo o ângulo entre R e S'. Bom, uma coisa que ficou faltando aqui de falar é o seguinte, se quando a gente tem retas concorrentes, esse caso de retas reversas cai no caso de retas concorrentes, ok? E também, se a gente pode fazer uma fórmula geral para essa análise do ângulo, que é o seguinte, então, a gente já sabe que o ângulo entre dois vetores varia de 0 até π. E o ângulo entre duas retas vai variar de 0. Esse caso de retas reversas cai nessa análise, né, de retas concorrentes. De retas concorrentes, o maior valor que o ângulo vai poder assumir é π sobre 2, porque a gente sempre vai tomar o menor dos quatro ângulos, ok? Então, o ângulo entre duas retas sempre vai variar de 0 até π sobre 2. Aí, daquela relação da fórmula do produto escalar,
a gente conseguia determinar o cosseno do ângulo entre dois vetores, U e V, que é o produto escalar de U com V, dividido pela norma de U vezes a norma de V. A gente utiliza essa fórmula para calcular o θ como sendo o arco cosseno desse número, né? Desse resultado encontrado. Então, como aqui o θ, que é o ângulo entre dois vetores, varia de 0 até π, esse produto escalar, ou o cosseno de θ, ele pode assumir números positivos e negativos, ok? Ele varia de -1 até 1. Agora, o ângulo entre retas só assume valores positivos. O cosseno só assume valores de 0 até cosseno de π sobre 2. Certo? Então, varia de cosseno de 0 até cosseno de π sobre 2. Então, a gente pode usar uma fórmula análoga a essa. De modo geral, a gente pode considerar assim, olha, dados duas retas, a gente analisa se seus vetores diretores são paralelos. Se os vetores diretores são paralelos, a gente vai tomar o menor ângulo entre eles, que é 0. Que poderia ser 0 ou π, né? Nós vamos tomar o menor. Ok? E aí, nesse caso aqui, olha, o ângulo varia de 0 até π sobre... varia, né, de um número maior do que 0 até π sobre 2, porque quando o ângulo é 0, as duas retas são paralelas, e caso de retas reversas é um caso particular, entra no caso de retas concorrentes. Então, daqui a gente vai calcular o ângulo entre duas retas, que eu vou chamar cosseno de W. Eu vou abaixar aqui a telinha. Será que eu vou conseguir? Nem sempre consigo, né? Deu. Então, aqui nós vamos utilizar uma adaptação da fórmula que a gente já conhecia, que o cosseno do ângulo entre as retas R1 e R2, ele vai ser dado como o módulo do cosseno do ângulo entre os seus vetores diretores. Aí, esse cosseno de θ, a gente vai usar aquela fórmula do produto escalar para o ângulo entre os dois vetores. Então, vai ser o módulo do produto escalar entre os vetores diretores da reta, dividido pela norma, pelo produto das normas dos vetores diretores da reta. Ok, pessoal? Então, quando o cosseno quando o cosseno de W, onde W é o ângulo entre as duas retas, for igual a 0, quer dizer que as duas retas são ortogonais, porque os seus vetores diretores serão ortogonais. E quando o cosseno do ângulo entre as duas retas for igual a 0, quer dizer que as retas são paralelas. Desculpa, quando o cosseno do ângulo entre duas retas for igual a 1, quer dizer que o ângulo que elas definem é 0, que elas são paralelas. Ok? Vamos vamos definir também o ângulo entre planos. Então, dois planos podem ser coincidentes, podem ser paralelos e diferentes,
e podem ter uma reta de interseção. Em todos esses casos, nós vamos calcular, nós vamos definir o ângulo entre os planos π1 e π2 como sendo o ângulo entre as retas normais, entre retas que são ortogonais a esse plano, ok? Então, aqui, olha, eu não vou desenhar, senão vai poluir meu desenho, mas tem o plano π1 que é verde, o vetor normal ao plano verde é esse verde escuro aqui, N2. E tem esse plano azul, o vetor normal a ele é esse vetor azul. Então, esse ângulo, que eu vou chamar de W, entre os vetores normais, ele, né, o menor ângulo definido por essas retas que são ortogonais ao ângulo, ele vai coincidir com o ângulo θ entre os dois planos, ok? Eu vou escrever isso. Então, o ângulo entre π1 e π2 é definido como o ângulo entre duas retas perpendiculares a eles. Então, olha só, dado o plano π1, nós podemos considerar o vetor normal N1. E a reta que é perpendicular a π1, eu posso considerar uma reta que tem o N1 como vetor diretor. Então, análogo para a reta normal ao plano π2, que é uma reta que tem o vetor normal a π2 como vetor ortogonal, como vetor diretor, ok? Então, daqui a gente tem, eu acho que eu vou preferir escrever assim, o cosseno do ângulo entre π1 e π2, ele é igual ao cosseno do ângulo entre θ, cosseno do ângulo de θ. Aqui, θ é o ângulo entre os vetores normais ao plano, ok? Então, cai naquele caso, que é o normal do π1, produto escalar com o normal do plano π2, dividido pelas suas normas. Pelo produto, né, de suas normas. Então, uma reta é ortogonal ao plano, né? Se somente se o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal ao plano. Agora, uma reta é paralela ao plano quando o quê? Quando o seu vetor diretor for ortogonal ao vetor normal do plano. Ok? Então, uma reta é paralela ao plano quando o seu vetor diretor é ortogonal ao vetor normal ao plano. Agora, vamos finalizar fazendo dois exercícios. O primeiro, calcule o ângulo entre as retas R e L. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se as retas são paralelas ou não. Então, vamos lá. O vetor diretor da reta R é 2, 3 e 1. E o vetor diretor da reta L é 1, 0 e menos 5. Ok?
Então, existe um número que multiplicado por VR fica igual o resultado da VL? A resposta é não, porque não existe em particular um número que multiplica. Se eu multiplicar 3 para dar zero, o número real tem que ser zero. Mas se eu multiplicar 2 por esse número real, dá zero, que é diferente de 1. Então, VR e VL não são paralelas. Então, se os vetores diretores das retas não são paralelos, então as retas também não são paralelas. A conclusão, se as retas não são paralelas, o ângulo entre elas é diferente de zero. Vamos calcular esse ângulo. Então, nós sabemos que o cosseno do ângulo entre R e L, ele é dado pelo módulo do cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses dois vetores diretores, né? Entre os vetores diretores das retas. Então, aqui vai ser o VR escalar com VL, entre módulo, dividido pelo produto de suas normas. Então, vamos fazer as substituições. Então, o módulo, o VR é 2, 3 e 1, produto escalar com 1, 0 menos 5, dividido pela norma de VR, que é a raiz quadrada de 4 mais 9 mais 1, vezes a raiz quadrada de 1 mais 0 mais 25. Então, fazendo o cálculo do produto escalar, dá 2 mais 0 com menos 5. 2 com menos 5, menos 3. Então, módulo de menos 3, dividido por raiz de 14, vezes a raiz de 26. 14 é 2 vezes 7. 26 é 2 vezes 13. Então, isso aqui é como se fosse raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 vezes 13. Então, é a mesma coisa que 2 raiz de 7 vezes 13, que é 91. Portanto, o ângulo entre R e L é o arco cosseno desse resultado. 3 sobre 2 raiz de 91. Ok? Exemplo 2. Calcule o ângulo entre esses dois planos. Então, novamente, vamos analisar os seus vetores normais. Então, temos que o vetor normal ao plano π1, que eu vou chamar de N1, então vai ser 1, 1 e 1. E o vetor normal ao plano π2 é 1, menos 1 e menos 1. Eles são paralelos? Então, a resposta é não. Porque N2, olha, na primeira entrada, N2 é igual a 1 vezes N1. Mas na segunda entrada, N2 é igual a menos 1 vezes N1. Não existe um escalar que, tal que multiplicado por N1, resulta em N2. Então, como N1 e N2 não são paralelos,
Os planos π1 e π2 também não são paralelos. Então, se os planos π1 e π2 não são paralelos, conclusão, eles são concorrentes. Nós vamos utilizar uma forma análoga à de reta, só que na fórmula de retas, os ângulos envolvidos são vetores diretores das retas. E na fórmula de planos, os ângulos envolvidos são vetores normais aos planos. Então, o cosseno do ângulo entre π1 e π2 é igual ao módulo do cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores normais, que é o N1 e o N2. Então, a fórmula é módulo de N1 escalar N2 dividido pela norma de N1 vezes a norma de N2. Vamos substituir e calcular. Então, N1, 1, 1 e 1. Produto escalar com N2. 1, menos 1 e menos 1. Então, dividido pela norma de N1, que é raiz de 3, vezes a norma de N2, que também é raiz de 3. Então, vamos lá. Produto escalar. Primeiro vezes o primeiro, 1, com menos 1, 0, com menos 1. Esse 3 aqui. Então, o produto escalar deu menos 1. Então, é módulo de menos 1, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então, deu 1/3. Portanto, o ângulo entre π1 e π2 é arco cosseno de 1/3. Ok? Pessoal, só para finalizar, sempre que a gente calcula o ângulo, a gente usa essa fórmula que veio da definição de produto escalar, né? Poderíamos também usar a fórmula do produto vetorial, só que ela dá muito mais trabalho, por isso que a gente optou por essa que envolve o produto escalar. Beleza? Bons estudos para todos.